Está começando o Unifax Talks. Histórias de quem vive a universidade. Com Vinícius Angelini. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio, um episódio muito especial, trazendo essas duas personalidades da nossa universidade, né? Um momento muito importante, porque no dia que a gente subir esse vídeo, esse áudio aqui, né, o nosso podcast, contará o aniversário de 49 anos da nossa universidade. E nada mais justo, né, do que trazer essas duas pessoas que representam tanto, que viveram tanto essa universidade ao longo de suas vidas. Carol e Tatiana, sejam muito bem-vindas, tudo bem com vocês? Tudo bom, boa noite a todos os ouvintes. Tudo certinho, que bom ter vocês por aqui. Temos, já vou dando um spoiler aqui, né, que essas duas são irmãs. Para quem não conhece, né, apesar de vocês serem muito famosas, né, na universidade, vocês terem essa fama toda. Para quem não conhece, elas são irmãs também, né, e viveram a universidade durante todo esse tempo e com certeza tem muita história para contar. Tem muita história para contar aí, Carol? Tem muita história para contar. Eu queria dizer que você conseguiu assim, um fato inédito, colocar as duas no mesmo podcast, no mesmo live, para saberem que somos duas pessoas diferentes, porque costumam nos confundir na instituição, né? Então costumam perguntar para ela se ela sou eu e perguntar para mim se eu sou ela, né? A gente não vai dizer quem é a mais velha, mas não vem ao caso, isso não é importante, mas é legal o pessoal ver que somos duas pessoas diferentes. Já falaram comigo achando que estavam falando com Carol. Aluna, então... Sei como é. Mas fiquem tranquilos que o mais velho aqui de hoje sou eu, viu? Eu sou o mais velho, já vou avisando. Mas vamos lá, pessoal. Que legal ter vocês aqui. Vamos nessa que a gente tem muito papo para conversar aqui. E óbvio, né? A gente sempre começa aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre cada um de vocês, né? Mas só que dessa vez eu vou fazer diferente. Peguei vocês. Vocês estavam esperando uma introdução aí de vocês mesmos. Mas já que vocês são irmãs, já que vocês são colegas de trabalho, eu vou fazer diferente hoje. Eu queria que a Carolina introduzisse a Tatiana e a Tatiana introduzisse a Carolina. Podendo conversar por você, Carol. Quem é a Tatiana? Vamos lá. Tatiana é uma engenheira de formação, mas uma economista de coração. Ela entrou na instituição no mesmo ano que eu, embora eu tenha estudado lá, né, trabalhando como professora, nós entramos no mesmo ano, foi coincidência, viu, Vinícius? Não foi combinado. Ambas temos o mesmo tempo de casa, 26 anos de casa, e ela, enfim, passou por várias áreas da instituição. Ela entrou ensinando cálculo para os alunos de administração, coitada, né? Então, assim, tinha que ser muito boa para ficar, né? Senão teria sido demitida, porque todo mundo sabe que aluno de administração não gosta de cálculo. E aí ela foi tão competente que hoje ela veio para as engenharias, né, que é a área de formação dela, depois de ter feito mestrado e especialização, enfim, e hoje ela está como coordenadora dos dois maiores cursos de engenharia da instituição, né, que é engenharia mecânica e engenharia civil, o que também é um grande desafio. Eu sei que os alunos adoram ela, né, então, assim, adoram até porque ela apoia, né, todas as iniciativas, os projetos, os bajas e etc., que os alunos inventam. Então, assim, tenho muito orgulho de minha irmã, né, da trajetória que ela fez, né, na instituição. Que legal. Tá certo, Tati? Tá direitinho aí? Tudo certo? Perfeito, melhor impossível. Então se conhece mesmo. Agora só vez da presente, quem é a Carolina Espino? Carolina, Carol. Carol, para mim, é uma das pessoas mais corretas e honestas que eu conheço no mundo. É uma pessoa de extrema correção, justiça e caráter. E Carol começou na instituição como aluna, e depois de aluna, ela entrou, como ela disse, como professora, muito jovem, comigo, mais ou menos no mesmo ano. Depois de professora, isso ela já tinha feito mestrado quando ela entrou, depois de professora, Carol desenvolveu uma carreira brilhante dentro da universidade, chegando a ser pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. A Carol hoje ela deu aula em vários cursos de graduação,
disciplinas importantes do curso de administração, trabalhou muito na área da pró-reitoria de pós-graduação, com um viés muito forte na área de pesquisa e de extensão, vários projetos de extensão que foram muito importantes para a instituição na época da renovação do reconhecimento. E hoje ela trabalha nos mestrado e doutorado. Hoje ela coordena os programas de mestrado e doutorado da universidade, em particular o mestrado de análise regional e o doutorado de desenvolvimento regional. Os alunos de Carol acham ela bastante exigente, que é uma herança que a gente tem de família e da própria cultura da universidade, né? Da cultura em que a gente foi criada. E é uma pessoa que acolhe os alunos como se fossem suas crias. Então, adota e acompanha e solta para o mundo para eles baterem as asas. E tô achando que é marmelada esse bate-papo aqui hoje, viu? Rasgação de Mas seda. é verdade. Tá certo, Carol? O que Tati falou aí, Nossa, tá certo? eu tô aqui emocionada. Não, só para completar, então, ela é a pessoa mais generosa que eu conheço, viu, Vinícius? Então, eu tô bem aqui hoje, né? Tô bem acompanhado aqui hoje, então, podemos dizer assim. Sim. Vamos lá, eu sei que vocês têm algo em comum, né? Acho que a Tati conseguiu introduzir bem isso aí. Acho que não só vocês, mas junto com a Unifax também, né? Vocês são filha do professor Noélio Spínola, um dos primeiros professores aí da universidade. Queria entender como é isso, né? Como é ser filha do professor Noélio, como é essa relação, como é que foi esse momento ali de começar a faculdade, a ingressar na faculdade, na instituição por causa dele, talvez. Como é que era ter um professor em casa, como era... Vamos fazer um regresso, né? Desde a infância de vocês. Como é que era esse momento para vocês aí? Então, a nossa relação com a Unifax começou através dele, né? Então, muito antes de eu entrar na Unifax como aluna, ele começou a ensinar em 1975 na Unifax, está lá até hoje, né? E ele, com muito orgulho, diz que nunca faltou um dia de aula. De 1975 até hoje, ele não faltou nenhum dia de aula. Professor Raiz. Professor Raiz, né? E nós, desde cedo, a gente já tinha esse contato com a relação dele com os alunos. A gente morava em Lauro de Freitas, na época Lauro de Freitas era um lugar ermo, imagina, 1975, distante, e os alunos eles iam lá para casa levar os trabalhos até um horário que ele determinava, tocavam um sino, a nossa casa tinha um sino, então eu me lembro daquele sino tocando, que eram os alunos desesperados chegando para poder entregar o trabalho, porque se não formavam, né? E a gente tinha essa impressão da instituição como uma instituição difícil, né? Uma instituição exigente, e para mim era aspiracional, Vinícius, porque eu queria fazer administração e eu queria ir para a Escola de Administração de Empresas da Bahia, que era o nome que existia à época, ainda não era nem fax. Eu queria ir para lá. Quando eu dizia isso, os meus colegas de escola perguntavam, mas onde é que é isso? Né, porque não era muito conhecida, ela era conhecida, ela tinha poucos alunos, mas ela era conhecida no meio empresarial, assim, a gente tinha os melhores estágios, a gente tinha, né, as melhores colocações quando saía, mas não era uma escola com muitos alunos, com muita propaganda, e eu conhecia por causa de meu pai. E o meu primeiro dia de aula lá foi de encantamento. Eu me lembro que entravam 2 turmas por semestre, e o professor Barros, que é o nosso chanceler até o ano passado, o fundador, ele nos recebia para lanchar, recebia as turmas novas com um lanchinho, né, de boas-vindas, porque era uma escola muito pequena. E os professores eram maravilhosos, então a gente tinha essa... Eu fui aluna dele, né, e não é fácil ser aluna de seu pai. Então, assim, eu passei por bons perrengues por conta disso. Depois ele foi meu colega de doutorado e hoje eu coordeno o curso em que ele é professor. Então, esses papéis, eles se inverteram ao longo do percurso, né? Que bacana, que bacana. E para você, Tati, como é que foi ser filha aí, como é que é ser filha do professor Noélio e também estar com ele diariamente, né, dentro da faculdade? Ser filha de professor é uma experiência bem interessante. Eu
eu não fiz graduação na Unifax. Uhum. Quando eu me chateava na faculdade com algum professor, eu sempre fui muito estudiosa. E às vezes eu queria mais do que o professor tinha feito em termos de exposição ou de explicação. E chegava em casa reclamando. E meu pai dizia: e o que você vai fazer com isso? Corra atrás, compre um livro. Nunca faltou dinheiro para comprar livro. Ele sempre incentivou comprar livro. E a gente tinha que buscar o conhecimento no livro. Então, se o professor não tinha atingido as minhas expectativas, e se eu achava que eu precisava de mais conhecimento, eu corresse atrás. Ficar reclamando não me levava a lugar nenhum. E eu cresci, antes de pensar em ser professora, qualquer coisa do tipo, com a figura dele, professor, corrigindo as provas, ajudava a colocar as provas em ordem alfabética, via ele colocando as notas, o papel pautado com carimbo da Unifax, da antiga Escola de Administração de Empresas. Uhum. Então, minha infância tem essa imagem, né, de prova, de papel pautado, de correção. Aí depois eu fiz engenharia e entrei na Unifax. Algum tempo depois eu fui trabalhar no ramo de engenharia, depois eu entrei na Unifax e vim a ser colega dele num curso de pós-graduação e depois também fui aluna dele já no doutorado. Então, minha experiência foi essa. Que legal, que legal. Uma dúvida que surgiu aqui pra mim, na verdade uma curiosidade. Qual é a responsabilidade de carregar o sobrenome Spínola com vocês? Como é que é isso, né? Depois de tantos anos, assim, mais de 45 anos, tem uma história por trás desse nome. Como é chegar lá dentro com esse nome por trás? Não é fácil, não. Assim, enquanto aluna não era fácil. Eu tentava esconder que eu era filha dele. Pai. Né? E eu tentava também não pegar as disciplinas dele. Eu fiz todos os artifícios possíveis para poder sempre pegar o outro professor. Quando eu matriculava e via que era ele, eu trancava. Mas teve uma disciplina lá chamada Instituições Financeiras que não houve jeito, ele era o único professor que ensinava, eu peguei. E Vinícius, eu tinha que estudar mais do que todo mundo, porque eu lá no primeiro dia de aula, com todos os alunos, ele já começou me perguntando: o que é uma debenture? Imagino. Eu não sabia. E ele falou: mas você tem que saber, é sua obrigação. Então você estude antes de vir para a aula. E a partir daí começou o terror, porque eu tinha que estudar antes de ir para a aula, porque eu tinha que saber a resposta. E os meus colegas me prenderam no elevador para poder me tirar as questões da prova, porque eles não imaginavam que eu não soubesse quais eram as questões da prova. Todos que me conheciam lá, todos os colaboradores e professores já achavam que eu ia tirar boas notas porque eu era filha dele, então eu tinha que tirar as melhores notas porque eu era filha dele, né? E quando eu comecei a trabalhar lá também, todo mundo conhecia ele, né? Então, enfim, né? Então a gente tinha que se superar, né? Não era fácil. Não era fácil, com certeza. O padrão de exigência sempre foi alto, né? E eu, quando trabalhava na construção civil, porque meu pai sempre foi um professor exigente, então o bom aluno, ele gostava, porque ele entregava muito conhecimento, muita informação, mas o aluno que não gostava muito de estudar, muitas vezes não gostava muito. E estava eu lá na construtora que eu trabalhava e chegou a auditoria interna. Aí o auditor, lá para as tantas, olha para minha cara. Spínola. Você é parente de Noélio Spínola? Fiquei calada. Nem dei mais detalhes. Aí ele pergunta: você é o que dele? Filha, pensando, ou ele ama ou ele odeia. E ele era o auditor. Aí, o pai, eu digo: ai, que alívio.
Graças a Deus. É verdade, Vinícius. Isso foi uma constante na vida da gente. Ficava naquela dúvida, meu Deus, será que ele vai gostar? Será que é bom? Será que isso é bom? Será que passou? Será que perdeu? Que legal, que legal. Pô, então foi uma referência muito grande na vida de vocês, né? E trazendo essa relação aí, sem dúvida, né, como profissional e como pessoas para vocês, qual o maior ensinamento que o pai de vocês pode ter passado para vocês como professora, como pessoa? Qual é a maior lembrança, assim, de aprendizado, de referência? Pô, meu pai me ensinou isso, que vocês têm em mente, assim? Várias coisas. Mas, como professora, foi a importância do estudo e do conhecimento. Quando nós éramos pequenas, ele pagava a gente para ler. Ele pagava a gente. Excelente investimento, por sinal. Ele comprava os livros e ele pagava por livro lido e resenha feita. A gente tinha que ler o livro e fazer uma resenha. E ele ainda fazia um concurso de resenha comigo e com Tatiana, e mandava para um amigo dele escolher qual que vencia. Cada vez vencia uma, a gente não sabia disso, só soube depois, né? Mas a gente tinha que escrever. Cada quadro que ele comprava, Vinícius, ele botava na parede assim e dizia: escreva 2 laudas sobre esse quadro. E eu morro de raiva de todos os quadros que tem na casa dele, porque eu me lembro das composições que eu fiz sobre cada um. E tinha um em especial que era uma mulher andando na neve e não tinha mais nada, só aquela mulher andando na neve, e eu tive que escrever 2 laudas sobre aquela mulher andando na neve. Nós. Então, assim, essa coisa do conhecimento, da leitura, né, do correr atrás, do não esperar que ninguém me dê nada pronto, né? Então, assim, isso foi algo que... E outra, ele é pai de 4 meninas, ele sempre quis ter um filho homem, é verdade, mas acabou tendo 4 filhas mulheres. E aí ele enfim, disse: olha, tenho 4 filhas mulheres e vocês não vão depender de ninguém. Naquela época, década de 70, né? A minha mãe trabalhava e ele fez questão de que minha mãe trabalhasse. Eu era a única menina na escola que a mãe trabalhava. Minha mãe é advogada, era a única, procuradora do Estado. E ela trabalhou porque ele fez questão que ela trabalhasse. E ele dizia: vocês não vão depender de homem nenhum na vida de vocês vão ser independentes. Então, assim, isso foi algo que foi muito forte em todas nós, né, em nós duas e nossas 2 irmãs, de não depender de ninguém, né, de conseguir se virar sozinho, de correr atrás e de buscar conhecimento. Eu acho que esses, para mim, foram os mais importantes. Muito legal, muito legal. E você, Tati? Carol disse tudo. Essa coisa de estudar, de buscar o conhecimento, de não deixar, não encontrar as coisas fáceis, de correr atrás. Tudo isso foi o que a gente aprendeu. E assim, essas experiências, inclusive, de escrever, às vezes o pessoal pensa assim: a área 1, a pessoa gosta de números, mas não é bom de escrever. E eu acho que, graças a meu pai, eu escrevo bem. Então, eu tenho facilidade para escrever. E escrevo relativamente bem, melhor do que, às vezes, algumas pessoas que são da própria área de humanas. E eu acho que muito por conta disso, por conta do estímulo que ele deu para a gente quando a gente era criança, tanto de ler quanto de criar essas composições. E tem mais uma coisa, Vinícius, se você me permite: um profundo amor pela Bahia. Um profundo amor pela Bahia. Assim, a gente hoje trabalha fazendo pesquisa e o nosso programa de desenvolvimento regional, então trabalhar pela Bahia, pesquisar sobre desigualdade, né? Então, assim, empreendedorismo, né? Esse foi um outro elo para a Unifax, que a Unifax tem isso em sua missão, né? Então, assim, meio que se completava, né? O que a gente tinha em casa e o que a gente tinha em nosso trabalho. Não, fenomenal, fenomenal. Inclusive, quando a universidade, do projeto de virar a universidade, o trabalho que ele tinha feito em municípios do interior do estado da Bahia foi um dos trabalhos apresentados de pesquisa para justificar a transformação da antiga Fax em universidade. Uhum. Pô, que legal, que bacana.
Nossa, eu tô aprendendo muito aqui também. Como eu sempre falo aqui, a cada história é um aprendizado, inclusive essa prática aí dos investimentos do livro e da resenha eu já anotei aqui para trabalhar com meu filho, né, quando eu vier a ter. Mas aqui a gente tá sempre aprendendo. Carol, você foi a primeira professora do que a Tatiana? Você se tornou professora primeiro que ela? Né, foi no mesmo ano. No mesmo ano, né? Mas Legal. foi por acaso, viu? Não foi combinado. Foi tudo coincidência, né? A turma, ser filha da turma ali do seu pai, estar na turma presente também foi coincidência, começar ali no mesmo ano foi coincidência. Luísa, minha filha, nasceu em 95 e eu estava de licença maternidade e surgiu a oportunidade em março de 96. Eu não tinha retornado ainda para a construtora, mas o cenário da construção civil não estava bom. E não tinha tanta perspectiva assim, de obras na Bahia. Tinha muita obra em São Paulo. Então, havia possibilidade de transferência para São Paulo. Muitos engenheiros estavam nessa coisa de ser transferidos para São Paulo. E não era uma realidade para mim, com o nascimento de minha filha, ir para São Paulo. E surgiu essa oportunidade de dar aula. Então, eu resolvi experimentar, né? Era uma coisa que eu sabia. Eu nunca pensei em ser professora. Nunca. Mesmo Mas com o pai em casa, nunca pensou? Nunca pensei. E eu perguntei a ele. Eu perguntei a ele, o que é que você acha, meu pai? Ele disse, vá que você consegue. Aí eu fui. Acreditei nele, fui. E acabou que eu estou até hoje dando aula, né? Então... valeu a pena. Valeu a pena. E acabei mudando de setor por conta da crise da construção civil e por conta dessa oportunidade que surgiu. Então, quando foi no meio do ano que eu retornei da licença maternidade e voltei à atividade na construção civil, eu estava dando aula, acabei me desligando da empresa e assumi só a docência. Aí foi dar aula de cálculo para administrador. Depois matemática financeira. Só coisa gostosa. Dei aula de custos também, aí eu fui deduzir a fórmula do lote econômico de compra, explicar de onde é que a fórmula vinha, derivei, os alunos ficaram me olhando com a cara feia. Aí eu, Sei bem que é isso, também sou do curso, sou formado pela Unifax, inclusive, também, do curso de administração, então sei bem o que você tá falando. Aí eu descobri que não era por aí que eu ia conquistar os alunos. Mas, Carol, você tem uma história diferente, né? Porque você formou pela Unifax e depois você virou professora. Como é que foi essa transição ali? Poxa, eu era aluna, agora sou professora. Agora todo mundo tem que me respeitar, vou chegar. Como é que foi esse primeiro momento ali de transição, né? De aluna para professora? Então, isso é engraçado porque também é a questão dos papéis, né? Eu era aluna, todo mundo me conhecia como a filha do professor Noélio, eu chegava na faculdade com ele de carro, e tinha uma figura folclórica chamada Guarda Belo. Ainda era naquele prédio lá da Federação, o PA1, né? Aquele que tinha aquela britinha na entrada, aquelas estacazinhas, os professores paravam os carros na frente e tal, eu sempre chegava ali. Quando eu fui dar a aula no meu primeiro dia, eu fui com meu chevetinho, e eu pensei assim, ai meu Deus, será que Guarda Belo vai deixar eu estacionar? Como é que eu vou chegar aqui, vou, né, explicar para Guarda Belo que eu sou professora e tal? Quando eu apontei com o chevetinho, o Guarda Belo veio prontamente, tirou a estaca, me indicou, né, para eu estacionar, eu estacionei, aí eu saí e fiz, oi, Guarda Belo! Aí ele, pois não, professora. Aí eu, não me reconhecendo, não! Carol! Não. Você agora é a professora Carolina. E eu, né, fiquei assim, eu disse, nossa, tá. Aí eu subi, Delson, Jailson, todos funcionários muito antigos da casa que me conheciam como aluna. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. E eu achando aquela coisa mais estranha do mundo, sabe, Vinícius? Aquele ambiente tão familiar. E eu, de repente, mudou, né? Eu já não era mais aluna, eu era professora. Só eu não tinha entendido isso. Todos tinham entendido isso, menos eu, né? E aí eu entrei na sala, na verdade eu não queria também, eu achava que eu não ia conseguir dar aula, eu tinha feito mestrado, me convidaram, precisavam de alguém com meu perfil para aquela disciplina, me pediram, por favor, que eu fosse dar aula,
E eu fui muito nervosa, tive que tomar tranquilizante na minha primeira aula, né, de tão nervosa que eu estava. Fiz um óculos que não tinha grau, para poder parecer mais velha. Prendi o cabelo num coque. Era uma coisa ridícula. Então, entrei na sala achando que eu estava parecendo mais velha. E os alunos de cara, né, perceberam, acharam, inclusive, que era trote. Não me levaram a sério, não ouviram nada do que eu falei na primeira aula. Quando eu voltei na segunda aula, eles então perguntaram: você é professora mesmo da disciplina? A gente achou que era trote, você era aluna veterana. E aí eu tive que começar do começo, né? Mas assim, foi um desafio para mim, e eu me cobrando muito, obviamente, porque eu tinha um padrão para manter, né? Que não era baixo. Mas foi interessante isso do papel, né? Que está sempre presente. E lá dentro, eu não podia ser a filha do professor Noélio. Eu era Carolina, outra professora, né? Então, assim, isso... E com Tatiana também, né? Então, me perguntam, você é irmã de Tati? Eu digo, lá fora. Aqui dentro, não. Né? Então, isso do papel é uma coisa que assim, a gente teve que entender, e que eu acho que é bem importante na nossa sociedade. As pessoas não costumam entender muito bem quais são os papéis que elas desempenham, né? E misturar muito os papéis. Isso foi algo que a gente teve, né, que assimilar. E às vezes julgar, né? E que leva para a vida, né? Leva para a vida. Né? Exato. E para você, Tati, como é que era essa relação de papéis aí? Era colega de trabalho, era irmã, era pai, era aluno, era professor, era professora? Você sempre soube ali conduzir bem isso ao longo desse tempo? Inclusive, eu já tinha trabalhado com meu pai em outra empresa, né? Antes de começar na construção civil, ele tinha uma empresa de consultoria e eu trabalhei com ele nessa outra empresa. E ele sempre exigia da gente até mais do que dos funcionários, né? Porque a gente tinha que dar o exemplo. E não tinha essa coisa de favorecimento pelo fato de ser filho, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Pelo fato de eu ser filha, eu tinha que dar exemplo, eu não podia fazer nada errado, eu tinha que cumprir horário, porque as outras pessoas iam ver que eu estava fazendo certo, se eu fizesse o errado, que eu estaria fazendo errado. Mas na universidade, isso já veio de antes, né? Então, para mim, ele era o professor Noélio, e eu era professora Tatiana, e Carolina, professora Carolina. Então, a gente sempre teve essa relação muito clara de separação entre a nossa relação como família e a nossa relação como funcionários da empresa. Inclusive, em momentos que eu fui aluna dele, isso ficou muito claro. Ele era professor e eu era aluna. Era para ter convidado o seu Noélio também para participando aqui com a gente. Eu vou fazer um episódio só com ele aqui. O que vocês acham? Acho ótimo. Não, e só para completar, a filha de Tati se formou pela Unifax, foi aluna da Unifax, então também vivenciou isso. Minha filha hoje é estudante da Unifax, então tem isso também, né? Da gente não resolver as coisas, não, você que tem que resolver, não, vem reclamar para a gente, não, sou sua mãe, não sou coordenadora, não sou professora. Se eu sofri, minha filha vai sofrer também. Eu, como coordenadora, atendo. Deu certo. Eu, como coordenadora, atendo muitos alunos e famílias, etc. Mas minha filha, o tempo inteiro, ela se virou. Eu somente incentivava em casa. Participe de grupo de pesquisa, participe da extensão, faça a disciplina em inglês. Mas assim, eu entrar para fazer as coisas por ela, ou nunca a gente fez isso. Uhum. E isso ajuda a pessoa a se desenvolver, na verdade, né? Às vezes a gente quer ajudar e entrar nesse papel e ficar auxiliando demais, e a gente acaba prejudicando o jovem que está se formando, né? Ele precisa saber se desenvolver, saber os caminhos, saber levar seu não. Uma coisa muito importante é o não. E é uma coisa com a qual eu não tenho muita dificuldade, porque a gente tomou muito não.
Na nossa educação, a gente aprendeu a receber não. E eu acho que as pessoas precisam entender o que é não. O não faz parte da vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Assina embaixo, completamente. Maravilha. Acho que a gente falou um pouquinho dessa relação entre vocês, né, entre a família dentro ali da universidade. Vamos estender um pouquinho ali da relação com a equipe, né, profissional ali da Unifax, dos professores. Como é que era essa relação entre vocês, a nível de projetos, de pesquisa? Existia aquela concorrência dentro, né? Acho que de toda empresa que existe, né? Aquela concorrência, isso existia, vocês eram muito, muito unidos. Como é que era essa relação com seus colegas de trabalho, né? Ao longo desses 20 anos aí? Não existe, Vinícius. Isso é algo que também a gente aprendeu muito lá dentro, né? Aqui dentro, que é trabalhar em equipe. Então, assim, nós somos poucos, né? Mas nós temos um trabalho de qualidade, e a gente só tem esse trabalho de qualidade porque a gente trabalha junto. Eu posso falar do ponto de vista do mestrado e do doutorado. Então, assim, no meu mestrado, eu tinha um orientador que não permitia que eu falasse com outros professores ou com os orientandos dele, porque eram inimigos entre si. E eu não sabia disso, eu me meti numa enrascada, né, porque existiam feudos e espaços, né, que não se conversavam dentro da instituição. Aqui não. Aqui, todo professor, você, enfim, pode entrevistar outros, eles vão dizer isso, se sente numa família, se sente em casa. E nós somos muito, muito solidários, porque a gente entende que a gente é uma exceção. Nós somos uma instituição privada que tem mestrado e doutorado. E, assim, é muito custoso para uma instituição privada não ter mestrado e doutorado. Não é uma operação que dá lucro, mas se mantém pela importância que tem. Né? Então, os professores, eles colaboram muito. Então, chamam o outro para escrever artigo junto. Vamos embora escrever aqui, eu tenho um projeto aqui. Chegou uma chamada, eu vou mandar para o professor tal, que eu sei que interessa para ele. Então, esse companheirismo, né, que existe entre os professores, existe também entre os professores e a equipe administrativa. Então, esse espírito de equipe, né, é algo que também a gente aprendeu, desenvolveu, né, e que assim a gente pode levar para a vida, né, porque você acaba se comportando dessa forma com as pessoas que estão no seu entorno. Né, então, é um clima de companheirismo muito bom. E desencandeia para os alunos também, né? Isso aí vai gerar lá na frente. Sim. Então, isso é muito importante. Você ter um ambiente de trabalho bem resolvido, né? Porque, com certeza, isso vai interferir ali na experiência, digamos assim, do aluno, do ensino, da qualidade e tudo mais. Deixa eu exemplificar. Eu recebi um telefonema hoje de um professor do meu curso. Existe a co-orientação, né, que é quando um outro professor ajuda na orientação. E aí ele me perguntou se podia ter 2 co-orientadores, porque tinham 2 professores do curso que estavam ajudando muito na orientação do aluno dele. Eu falei assim, não pode, gente, a CAPES não permite, é um co-orientador só. Como é que eu faço? Chama ele para escrever o artigo junto, ele vai ficar feliz. Né? Então, quer dizer, existe de fato, né, esse companheirismo, essa coisa de... Tem um professor do nosso programa, Renato, que ele faz mapa para todo mundo que tem um tema, ele faz os mapas, ele não cobra nada, ele não bota nem o nome dele. E eu que brigo com ele, eu digo, isso é produção, você precisa botar seu nome e colocar no seu látis, né? Então, assim, existe um clima muito bacana, muito familiar, né? Eu acho que, como você disse, os alunos percebem isso, né? E se tem uma coisa que liga a atual Unifax com a Unifax que eu estudei quando era Escola de Administração de Empresas, é a qualidade dos professores. Assim, muita coisa mudou, né? A gente cresceu muito, mas a qualidade dos professores é algo que os alunos continuam reconhecendo, né? E é algo que continua sendo um sustentáculo da instituição. E essa relação, podemos dizer que foi fundamental ali para o processo de renovação do reconhecimento, né? Quer falar, Tati? Não, fale você. Então, eu queria falar das engenharias, né? Eu queria falar que nas engenharias também a gente trabalha muito em equipe e a gente sentava em reunião todo mundo junto, a gente ficava no fundão e assim... E sempre naquela estratégia de otimização, então pensava em projetos que podiam abranger alunos de várias engenharias, a otimização de laboratórios, então tudo trabalhando em grupo, em equipe, uma engenharia completando a outra, até porque quando a gente vai para a vida prática, em geral as empresas têm mais de um tipo de engenheiro, você não tem uma empresa só com engenheiro mecânico, só com engenheiro eletricista, só com engenheiro civil. Você tem vários engenheiros trabalhando junto e engenheiros trabalhando com outros profissionais também. Então, não existe essa coisa de você ser sozinho, seu curso ser o melhor.
é preciso haver essa interação de saberes, de conhecimentos, de expertise, para que o resultado seja maior do que o conhecimento individual de cada área. Agora, sobre o reconhecimento, acho que... Então... Fale, Carol. Não, então, sobre o processo de reconhecimento, eu não sei se os ouvintes sabem, né, mas, assim, as instituições, elas precisam passar por um recredenciamento, né, perante o MEC, para poder manter o status de universidade, e é atribuída uma nota, essa nota vai até 5. A Unifax passou pelo último processo em 2017, né, ela sempre foi nota 5, e em 2017 a gente passou por um processo que tinha mudado, muito mais rigoroso, um novo instrumento, e nós nos preparamos ao longo de 2 anos, né, para poder receber essa comissão, e foi um trabalho que foi feito, de fato, em equipe, e você sentia o brilho nos olhos de todo mundo que estava na equipe, Vinícius, porque não havia nada fake, assim, nada do que a gente estava reunindo de evidências para poder apresentar para a comissão era montado, tudo existia, né, tudo era fato, as pessoas falavam com amor do que faziam, e a gente, numa interlocução entre a área acadêmica, a área operacional, a área técnica, a área de TI, e a gente via que o pessoal que, por exemplo, era TI, era staff, começava a entender o acadêmico, e começava a ficar encantado com o acadêmico, que antes desse episódio, né, desse momento, não entendiam muito bem o que o acadêmico fazia. E todo mundo ficou, então, apaixonado pela instituição. E, no final das contas, a gente tirou uma nota que foi, acho que 4,97 em 5, em escala de 5, né, assim, uma nota absurdamente alta, porque tudo aquilo que a gente reuniu e que a gente fez transpareceu para os nossos avaliadores, né, como verdade. Então, esse espírito de equipe, de coleguismo, né, assim, ele é muito forte, ele existe até hoje, né, e eu acho que esse é um dos grandes, um dos pontos altos da instituição, e todo mundo que sai de lá, pode não permanecer, mas que sai de lá, eu acho que sai um pouquinho, né, com essa cultura, com esse modo de trabalhar, né, então, assim, é uma escola também para quem trabalha lá, não é uma escola só para quem estuda, mas também para quem trabalha lá. Com certeza, sem dúvida. É por isso que vocês estão aqui, para demonstrar, poder divulgar, comunicar isso, né? Como é viver a universidade, né? De fato. Que essa seria a minha próxima pergunta, inclusive. Então podemos dizer que vocês viveram a universidade ou vivem ainda, né? Sim. Eu vivi como aluna, como estudante, eu vivi o momento em que a Escola de Administração de Empresas virou FACS, depois eu vivi o momento em que a FACS virou universidade, né? E depois a gente, então, foi crescendo e abriu Feira de Santana, abriu todos os campos que tem hoje, chegaram os mestrados e doutorados, chegou a pós-lato, chegou o EAD, a gente viveu tudo isso, né? Como coordenador, como professor, depois na pró-reitoria, e assim, a gente viu esse projeto, né, de professor Barros crescer, né? Chegar ao que é hoje, né? O nosso chanceler, e a gente pôde também fazer com que os nossos alunos que estavam em contato conosco também tivessem essa experiência, né? Então, esse é um outro ponto, que é a coisa de você apresentar para as pessoas as possibilidades que a universidade pode trazer para elas, né? E para a gente, uma parte bem interessante desse viver a universidade são as experiências que a gente tem com os alunos. Os projetos de extensão, os projetos acadêmicos que a gente desenvolveu ao longo do tempo, né? Então, participar de projetos como o Baja, por exemplo, ir para a pista de corrida, ver os meninos felizes da vida desatolando um Baja no meio da lama, e saber toda a história que passou antes, a confusão, as brigas pelas ferramentas, o nervoso, e toda a história anterior, participar das competições internacionais de robótica, projetos de pontes de palito de picolé, isso tudo na área das engenharias, que é a minha experiência, né? Então, esse dia a dia com os alunos, viver isso com eles, e você vê, às vezes, o aluno entrar criança, menino, menina, verde, e sair maduro, sair um profissional. Você vê esse aluno depois entrar em contato com você porque quer uma carta de recomendação para um mestrado. Então, isso é muito, muito lindo.
é como se fossem parentes, filhos, pessoas de sua vida que estão fazendo sucesso e que você fica feliz por isso. Então, seu Noélio estava certo quando ele falou, vai lá, filha, vai lá e faz. Isso para mim é viver a universidade, ver a carinha deles. Então, aquilo que eu falei do não, muitas vezes faz parte disso, né? Então, às vezes, muitas coisas que eles querem de imediato e que não são concedidas porque não é o melhor para eles, e depois eles saem formados e bons profissionais e aceitos no mercado de trabalho, fazendo sucesso, muito em função dessa trajetória, né? Que legal, muito bacana, muito bacana. Carol, Tati, chegamos num momento muito importante da nossa entrevista. É o momento que sobe a musiquinha aqui agora, porque está começando o nosso bate-bola, tá? O bate-bola é o nosso momento aqui mais descontraído. Eu vou falar algumas coisas para vocês e vocês têm que improvisar isso. Vocês têm que falar o que vier na cabeça de vocês, né? Podem discorrer, fiquem à vontade. O programa é de vocês, a entrevista é de vocês. Mas é o que eu sempre falo aqui pro pessoal, né? Pode pular, mas aí você não vai ser elegante se você pular, né? Não vai ser tão elegante, né? Então, a gente veio aqui para fazer acontecer. Eu vou falar algumas coisas aqui e cada uma responde de uma vez. Pode ser? Preparadas? Eu tô me sentindo Luciano Huck. Quase isso. Quem sabe um dia. Vamos lá, começando por Carol, então. Carol, ser filha do professor Noélio é uma bênção. É um presente. Tem que ser uma palavra só ou pode falar? Você pode discorrer, fique à vontade. Você faz o que estiver sentindo aí. Aqui nós somos verdadeiros. Acho que foi muita sorte na minha vida, né? Foi muita sorte na minha vida ter nascido na família que eu nasci, não só ser filha dele, mas irmã de minhas irmãs também, ter tido esse ambiente. Eu gostaria que todo mundo tivesse tido a oportunidade de ter um ambiente que me empurra para frente, né? Como nós tivemos. E a gente tenta fazer isso com os nossos filhos também. Maravilha. Tati? É a mesma pergunta. Ser filha do professor Noélio é? A mesma pergunta. É inspirador. Inspirador? É inspirador. Ele é minha inspiração. Quando eu vejo o caminho que ele fez e quando ele começa a falar, quando ele começa a dar aula, que eu vejo assim, a quantidade de conhecimento que ele e que alguns outros professores da geração dele têm, eu me dou conta do quanto a gente sabe pouco e de quanto as pessoas da minha geração e das gerações à frente da nossa vão saber menos, porque a gente hoje tem uma vida muito rápida, de informações rápidas, de conteúdos rápidos, e eles são ele, meu pai e as pessoas da época dele e os professores da época dele são de uma geração que iam no livro, no original, e quando eles começam a falar, é inspirador. Eu fico encantada de ser filha dele. Muito legal, é perceptível isso. Outra. Começa Tati, por ela agora. Vou começar agora, Tati. O professor Barros foi? Ai, meu Deus, outra inspiração. Cercada de gente boa, hein? Motivador. O professor Barros é um homem à frente do tempo dele. Ele sempre aparecia com uma ideia que a gente não sabia exatamente do que ele estava falando, não entendia direito o que ele estava falando, parecia uma coisa muito improvável, muito anos-luz à frente, e depois, com o passar do tempo, aquelas coisas acabavam virando a tendência. Então, ele sempre foi um homem à frente do tempo dele, uma pessoa que pensava à frente e que motivou muito todas as pessoas que trabalhavam com ele a seguirem nessa linha, né? De pensar no que pode acontecer mais à frente, pensar em avançar, pensar em inovar, pensar em
em coisas novas o tempo todo. Que legal. E para você, Carol? Ele foi um mestre, né? Ele foi um mestre, foi alguém que ensinou a todos que trabalharam com ele, é isso que Tati falou, ele tirava você da sua zona de conforto, então às vezes você achava que tinha feito um trabalho excepcional, você olhava para o seu trabalho e dizia, nossa, mas está maravilhoso, e levava para ele, e ele sempre encontrava uma forma do trabalho ficar um pouco melhor, né? Então eu me lembro claramente do primeiro dia em que ele leu um texto meu e ele não mexeu em nada. E eu disse, nossa, né, foi o maior elogio que eu podia ter recebido, né, porque sempre aquela coisa de não vai estar bom o suficiente, não vai estar bom o suficiente, sem falar nisso de ter uma perspectiva completamente nova, né, sobre todos os cenários. Então, ele tirava você da sua zona de conforto, né, lhe ensinava, ao mesmo tempo que trabalhava com você, e ensinava também pelo exemplo, né, tanto ele quanto a professora Márcia. Que nós trabalhamos também diretamente com ela, uma liderança feminina, assim, inspiradora, né, e que acreditava muito em todo mundo que era da equipe dela, né, então, assim, acho que a gente ganhou muita autoconfiança com eles, né, com ambos. Bacana, bacana. Já que os livros fizeram tão parte aí da história de vocês, um livro que você indicaria para o pessoal que está assistindo? Carol. Isso é tão pessoal, mas assim, o livro que eu lembro que mais me impactou foi o Ana Karenina, né? O Ana Karenina, que depois virou filme, mas assim, ele não é um livro de fácil leitura, é um romance maravilhoso, mas não é um livro de fácil leitura, mas assim, é o meu livro preferido, eu diria, tanto pela história, quanto como eu mergulhei naquela história, quanto pelo desafio que foi ler os romances russos de uma maneira geral. Eu me lembro que eu fazia um dicionáriozinho do lado só com os nomes dos personagens para não me perder. Então, no início era um desafio e depois eu mergulhava na história e no contexto, né? É o que me vem à mente, né? Perfeito. Pensando aqui agora. Mas o Alienista de Machado de Assis também é muito bom. E eu acho que fala um pouco dos tempos em que a gente está vivendo. Fica a indicação. E você, Tati? Eu gosto muito de 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão. Maravilha. Agora, para quebrar um gelo um pouco, eu já tive um aluno que... Carol? Eu já tive um aluno que me tirava do sério. Já tive alguns alunos que me tiravam do sério. Eu já tive um aluno que me testava. E que, enfim, né, aquele aluno que hoje em dia é até pior, porque fica na internet ali, né, querendo te testar, mas eu já tive aluno que eu quis levar para casa e adotar, então assim, eu tive de tudo. Já teve de tudo. E você, Tati? Também. Eu já tive aluno com muita vontade, de querer experimentar tudo e tanta vontade tanta expectativa que ficava agoniado. Já tive aluno que queria me enrolar de todas as formas. Já tive aluno carente. Já tive aluno que queria me testar também. De todo tipo de aluno. De todo tipo, né? Mas, Vinícius, eu acho que, sobretudo, a gente teve aluno que mostrou pra gente que o quanto é bom ser professor, né? E aí, eu acho que fica um recado que, assim, a profissão de professor é muito pouco valorizada no Brasil, né? A minha filha, ela tem vontade de fazer história, mas ela não quer, ela fica com receio de fazer história porque ela sabe que vai ganhar pouco, porque vai ser professora, mas mais do que ganhar pouco, ela diz, minha mãe, eu sei que eu vou para uma sala de aula, que eu vou dar aula e que ninguém vai estar prestando atenção no que eu estou dizendo. E aí eu digo para ela, filha, se você tiver um aluno prestando atenção no que você estiver dizendo, o seu esforço já vai ter valido a pena, né? Então, assim, a gente pode ter um aluno numa turma de 50 que preste atenção no que você está dizendo, que depois da aula venha falar com você, ou que te encontre no corredor no semestre seguinte e diga assim, poxa, professora, aquilo que você falou, né, aconteceu tal coisa, ou contribuiu para a minha vida de tal forma. Isso vale tudo. Vale todos os dissabores, vale todos os desafios que você enfrenta, né? É saber que você pode contribuir, né, para a trajetória de uma pessoa, né? Uma pessoa que você tenha tocado. Então, é isso, né? Assim, acho que os professores eles são muito pouco valorizados, mas é muito recompensador ser professor. Com certeza. E eu vou além estimulando aí sua filha, tá, Carol? Hoje a internet, ela permite você ganhar dinheiro fazendo o que você ama, utilizando seus talentos. E ela, jovem, nova, pode aprender muito com isso e ganhar fazendo o que ela ama. Então, fica um incentivo aí para sua filha realizar o que ela quiser. Vamos lá.
está quase no fim. A Unifax, pra mim, é Tati. A Unifax é parte da minha vida, minha história. Ela tá na minha vida desde quando eu era criança, com o meu pai professor, e depois na minha vida profissional, com 26 anos, e tanto como aluna quanto como professora, e onde eu aprendi, onde eu cresci, e onde eu realizei trabalhos lindos, onde eu conheci pessoas fantásticas, onde eu criei amizades bonitas e onde eu vi jovens se transformarem em adultos, em profissionais, em desabrocharem para a vida. Eu vi coisas lindas. A Unifax faz parte da minha vida. Que lindo, maravilha. E pra você, Carol, a Unifax pra mim é... É a minha escola. Ela é a minha escola onde eu estudei, mas é a minha escola onde eu me descobri também, né? Onde eu me fiz professora, que é o que eu sou hoje. Eu não queria ser professora e eu me transformei em professora, aprendi a ser professora e passei a gostar de ser professora na Unifax, né? Onde eu aprendi sendo professora, porque para ser professor você precisa estudar sempre, né? Então, assim, isso era algo que eu já fazia e me estimulou a fazer mais ainda. Onde eu aprendi a conviver, porque você precisa aprender a trabalhar com pessoas diferentes, precisa, enfim, né, ter esse espírito de grupo. Então, eu diria que ela é a minha escola, né? O que eu sou hoje foi forjado tanto nos bancos escolares, né, quanto nas posições que eu ocupei, né? Então, assim, é difícil eu pensar em mim, né, sem a contribuição que a Unifax teve na minha vida. Eu vivi a universidade. Carol, participar do Unifax Talks foi? Nossa, foi um desafio, porque, enfim, né? Eu preferia 1000 vezes que não tivesse imagem, que fosse só o podcast, né? Então, assim, não vou dizer que eu estou à vontade. Meus alunos sabem que quando verem não vão acreditar. Mas você facilitou bastante o trabalho, Vinícius. Foi mais fácil do que eu imaginei que fosse ser. Fico feliz. E para você, Tati, participar do Unifax Talks foi? Divertido! Foi legal, bem legal, gostei. Acho que depois dessa eu posso fazer outras coisas parecidas. Perdi o medo. Pessoal, pra gente encerrar, né, esse bate-papo aqui tão gostoso, passou rápido o tempo, já temos mais de 50 minutos aqui de bate-papo. A gente sempre sintetiza, né, resume todo esse bate-papo que a gente teve aqui, a nossa conversa, com uma pergunta que a gente consegue representar toda a história, né, da Carolina Spínola, da Tatiana Spínola, filha de professor, né, que se tornaram professoras também, passaram tanto tempo dentro da faculdade. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, para cada uma de vocês. Primeiro eu vou fazer para Carolina. Carolina, qual é a moral da história da Carol? A moral da história da Carol é que a gente tem que aceitar os desafios que a vida apresenta para gente. Eu nunca pensei em chegar onde eu estou, não que eu tenha, enfim, chegado em um lugar que as pessoas não podem chegar, mas estar hoje como eu estou aqui. Mas eu cheguei, eu estou muito feliz com a minha vida, porque eu aceitei todos os desafios que me foram colocados. Eu achava que eu não era capaz, né? Não houve uma vez que tenham me feito uma proposta, um convite que eu não tenha pensado em recusar, mas eu sempre tive alguém do meu lado acreditando em mim, dizendo, vai que você consegue, vai que você consegue. E eu quero hoje ser essa pessoa que diz para os outros, né, para os meus alunos, como eu faço sempre, né, para quem está me ouvindo agora, né, poder dizer, vai que você consegue, tá? Então não deixe passar as oportunidades estão aí para fazer quem você vai ser no futuro. Então acho que essa é a moral da história. Maravilha. Tati, qual é a moral da história da Tatiana? É embarcar na história, viver a história de cabeça e mergulhar nela e aproveitar tudo que ela tem para dar, buscar o que tem de novo, buscar plantar coisas boas para colher coisas boas, mas viver de verdade, mergulhar
se dá de coração e para poder colher as coisas que você plantou e que você viveu. Isso é verdadeira. Professoras fora da sala de aula também. Aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigado pela participação de vocês, Carol, Tati. Excelente bater esse papo com vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns, Unifax, por seu aniversário. Parabéns à Unifax, com alunos, certeza. Professores, todos. Pelos 49 anos de Unifax. E tá representando hoje por essas pessoas aqui, esses personagens, né? Que com certeza viveram e vivem ainda a universidade, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado, eu te espero aí no 5º episódio aqui do nosso Unifax Talks. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.